A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que entregaram os seus planos a Deus e viram milagres acontecerem. Pensa em Neemias, que tinha o enorme projeto de reconstruir os muros de Jerusalém. Antes de começar qualquer trabalho, ele orou, jejuou e colocou tudo nas mãos de Deus. O resultado? Um muro que deveria levar anos foi reconstruído em apenas 52 dias, porque Deus estava no comando. Pensa em José, que foi fiel no seu trabalho mesmo quando era escravo, mesmo quando estava na prisão. Ele fazia tudo como para o Senhor, e Deus o exaltou até ser governador do Egito. Pensa em Daniel, que mesmo num país estrangeiro, numa cultura diferente, mantinha a sua rotina de oração 3 vezes ao dia, e Deus o fez prosperar. Estes homens entenderam que o segredo não estava apenas em trabalhar duro, mas em trabalhar com Deus. Quando colocas o teu trabalho nas mãos do Senhor, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele te dá favor diante de pessoas importantes. Ele te dá ideias criativas que ninguém mais teve. Ele te dá força quando estás cansado e sabedoria quando não sabes o que fazer. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e humildes. Reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Ti. Cada habilidade, cada talento, cada oportunidade de trabalho é uma dádiva Tua. Senhor, neste dia 15 de fevereiro, queremos começar entregando nas Tuas mãos todo o nosso trabalho, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Ajuda-nos a não confiar apenas nas nossas próprias forças, mas a depender completamente de Ti. Que possamos lembrar sempre que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Pai, pedimos que estejas presente em cada tarefa que realizarmos hoje, desde a mais simples até a mais complexa, que tudo seja feito para a Tua glória. Que o nosso trabalho não seja apenas um meio de ganhar o pão, mas uma forma de servir, de abençoar e de glorificar o Teu nome. Senhor, sabemos que muitos dos que estão a ouvir esta oração enfrentam desafios grandes nos seus empregos. Há quem esteja sob pressão, há quem tenha metas difíceis de alcançar, há quem trabalhe num ambiente hostil. Pai, derrama a Tua graça sobre cada um. Senhor, pedimos sabedoria para cada decisão que precisarmos tomar hoje, que possamos discernir o certo do errado, o importante do urgente, o prioritário do secundário, que o Espírito Santo nos guie em cada escolha, em cada palavra que dissermos, em cada ação que tomarmos. Pai, a quem hoje tenha reuniões importantes, apresentações decisivas, negociações delicadas, vai à frente deles, Senhor. Prepara o caminho, abre as portas certas e fecha as erradas. Dá-lhes as palavras certas na hora certa, a coragem necessária e a humildade que agrada a Ti, que possam representar-Te bem em tudo o que fizerem. Senhor, abençoa também aqueles que trabalham com as mãos, que realizam trabalho braçal, que servem em profissões muitas vezes desvalorizadas pela sociedade. Lembra-os de que aos Teus olhos todo o trabalho honesto tem valor, que possam fazer tudo com excelência, como se estivessem a trabalhar diretamente para Ti. Dá-lhes saúde, força física e proteção de acidentes. Pai,
Toca nos que estão desempregados neste momento. Conheces a angústia de acordar sem ter para onde ir, sem saber como prover para a família. Senhor, abre portas de emprego para eles hoje. Pai, pedimos que nos ajudes a ser luz no nosso ambiente de trabalho. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que a nossa atitude seja de servo, que os colegas vejam Cristo em nós, não porque pregamos o tempo todo, mas porque vivemos de forma diferente. Senhor, ajuda-nos a ser honestos mesmo quando ninguém está a ver, a ser trabalhadores mesmo quando o patrão não está presente, a ser íntegros mesmo quando seria mais fácil tomar atalhos. Que a nossa ética de trabalho reflita o caráter de Cristo. Pai, livra-nos da preguiça, da procrastinação, da falta de disciplina. Ajuda-nos a gerir bem o nosso tempo, a ser produtivos sem ser ansiosos, a trabalhar com diligência sem cair no workaholismo. Que possamos encontrar o equilíbrio saudável entre trabalho e descanso, entre responsabilidade e confiança em Ti. Senhor, abençoa os nossos superiores. Dá-lhes sabedoria para liderar, compaixão para entender, justiça para decidir. Que sejam líderes que inspiram e não que oprimem. Se trabalham para chefes difíceis, Pai, dá-nos graça para honrá-los mesmo assim. Pai, pedimos proteção sobre o nosso trabalho. Livra-nos de inveja, de ciúmes, de competição desleal. Guarda-nos de pessoas que querem nos prejudicar, que falam mal de nós pelas costas, que tentam sabotar o nosso trabalho. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Se há quem conspire contra nós, que os seus planos sejam frustrados. Senhor, dá-nos favor. Favor com os superiores, favor com os colegas, favor com os clientes. Que as pessoas gostem de trabalhar conosco, que confiem em nós, que nos recomendem. Não por sermos perfeitos, mas porque a Tua graça está sobre nós. Pai, abençoa os nossos negócios. Se alguém tem uma empresa, um comércio, um empreendimento, derrama prosperidade sobre ele. Traz clientes, abre oportunidades, multiplica os recursos. Que os negócios cresçam de forma sustentável e honrada. Senhor, dá-nos criatividade, novas ideias, soluções inovadoras, formas diferentes de fazer as coisas. Que não fiquemos presos em rotinas improdutivas, mas que sejamos sempre capazes de nos adaptar e melhorar. Inspira-nos, Senhor. Pai, pedimos que nos ajudes a lidar com o estresse do trabalho, a pressão, a prazos, a expectativas. Senhor, ensina-nos a descarregar tudo isso em Ti. Que não levemos para casa as preocupações do trabalho, que não percamos o sono por causa de problemas profissionais. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Senhor, abençoa também os nossos colegas de trabalho. Muitos deles não Te conhecem, vivem sem esperança, trabalham sem propósito. Usa-nos para ser testemunho vivo do Teu amor. Que possamos partilhar a nossa fé quando for apropriado, que possamos orar por eles mesmo que em silêncio. Salva-os, Senhor. Pai, ajuda-nos a não reclamar do nosso trabalho. Há quem acorda todos os dias a lamentar-se, a murmurar, a ver apenas o lado negativo. Senhor, dá-nos um coração grato. Mesmo que o trabalho seja difícil, mesmo que o salário seja pouco, mesmo que as condições não sejam ideais, ajuda-nos a agradecer por termos onde trabalhar. Senhor, pedimos que estabeleças os nossos planos. Aquilo que planeamos fazer hoje, se estiver de acordo com a Tua vontade, que prospere. Se não estiver, que fracasse. Queremos apenas o que Tu queres para nós. Pai, abençoa as nossas finanças. Que o trabalho que fazemos gere o sustento necessário para as nossas famílias. Multiplica o nosso salário, faz render o pouco. Abre fontes extras de renda se for necessário. Ensina-nos a gerir bem o que ganhamos, a ser bons mordomos dos recursos que nos confias. Senhor, livra-nos da ganância.
ajuda-nos a não trabalhar apenas pelo dinheiro, mas por propósito. Que possamos ser generosos, que possamos ajudar quem tem menos, que possamos dizimar e ofertar com alegria. Que o nosso trabalho seja uma bênção não apenas para nós, mas para muitos. Pai, pedimos que nos dê satisfação no trabalho, que possamos acordar com vontade de fazer o que fazemos, que possamos encontrar significado nas nossas tarefas, que possamos sentir que estamos a fazer diferença. Se há quem esteja num trabalho que odeia, Senhor, ou muda o coração ou muda o trabalho, Senhor, protege-nos de acidentes de trabalho. Muitos trabalham em ambientes perigosos, com máquinas, com altura, com produtos químicos. Pai, envia os teus anjos para guardar cada um. Que ninguém se machuque, que todos regressem sãos e salvos para casa no final do dia. Pai, abençoa os que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que salvam vidas todos os dias. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar, habilidade para tratar, compaixão para cuidar. Guarda-os de burnout, renova suas forças. Senhor, abençoa os professores e educadores, os que moldam as mentes das próximas gerações. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor pelos alunos, que possam inspirar, ensinar e transformar vidas através da educação. Pai, abençoa os que trabalham em segurança, polícias, bombeiros, seguranças, militares, os que arriscam as suas vidas para proteger os outros. Guarda-os de todo o mal, traz-lhes de volta em segurança para as suas famílias. Senhor, abençoa os que trabalham no campo, na agricultura, na pecuária, os que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Dá-lhes boas colheitas, protege-os de pragas e secas, multiplica o fruto do seu trabalho. Pai, abençoa os que trabalham em transportes, motoristas, pilotos, maquinistas. Dá-lhes atenção, reflexos rápidos, proteção nas estradas e nos céus. Que transportem as pessoas e as cargas com segurança. Senhor, abençoa os que trabalham em construção. Pedreiros, carpinteiros, eletricistas, canalizadores, os que constroem as casas, os edifícios, as infraestruturas. Protege-os de quedas, de acidentes, de lesões. Que o trabalho das suas mãos seja sólido e duradouro. Pai, abençoa os que trabalham em tecnologia, programadores, engenheiros, técnicos, os que criam as ferramentas que usamos todos os dias. Dá-lhes inovação, criatividade, soluções que melhorem a vida das pessoas. Senhor, abençoa os que trabalham em serviços, empregados de limpeza, de restauração, de atendimento ao público, trabalhos muitas vezes desvalorizados, mas essenciais. Lembra-os do seu valor aos teus olhos, dá-lhes dignidade e respeito. Pai, abençoa os que trabalham em casa, as mães e pais que cuidam dos filhos, que gerem o lar, que fazem um trabalho invisível, mas fundamental. Dá-lhes reconhecimento, paciência, alegria no servir. Senhor, abençoa os empreendedores, os que arriscam, os que inovam, os que criam empregos para outros. Dá-lhes coragem para enfrentar os desafios, resiliência para superar os fracassos, sabedoria para tomar decisões certas. Pai, ajuda-nos a trabalhar com excelência, mas sem perfeccionismo paralisante. Que façamos o nosso melhor, mas que saibamos quando é suficiente. Livra-nos da ansiedade de nunca estar à altura, da insegurança que nos faz trabalhar sem parar. Senhor, ensina-nos a descansar, a fazer pausas quando necessário, a tirar férias sem culpa, a guardar o dia do Senhor. Que possamos entender que descanso não é preguiça, é obediência ao teu mandamento. Renova as nossas forças enquanto descansamos. Pai, pedimos que nos ajudes a equilibrar trabalho e família, que não sacrifiquemos os nossos entes queridos no altar do sucesso profissional, que saibamos estar presentes quando estamos em casa, que não levemos o trabalho para a mesa de jantar, para a cama, para o fim de semana. Senhor, livra-nos da síndrome do impostor.
daquele sentimento de que não merecemos estar onde estamos, de que a qualquer momento vão descobrir que não somos bons o suficiente. Lembra-nos de que fomos chamados por Ti, capacitados por Ti, colocados onde estamos por Ti. Pai, ajuda-nos a receber críticas construtivas com humildade e a ignorar críticas destrutivas com sabedoria. Que possamos aprender com os erros sem nos deixar definir por eles. Que possamos melhorar sempre, mas sem nos compararmos constantemente com os outros. Senhor, pedimos que nos dês oportunidades de crescimento profissional. Promoções quando for o tempo certo, aumentos salariais justos, novos desafios que nos façam crescer. Mas, acima de tudo, que cresçamos em caráter e em semelhança a Cristo. Pai, ajuda-nos a ser mentores para os mais novos, a partilhar o que aprendemos, a ajudar quem está a começar, a ser generosos com o nosso conhecimento e experiência. Que possamos deixar um legado positivo onde trabalhamos. Senhor, livra-nos da inveja quando vemos outros a prosperar. Ajuda-nos a alegrar-nos com o sucesso alheio, a reconhecer que a bênção de um não é a maldição de outro. Há suficiente graça para todos. Pai, pedimos que nos ajudes a manter a integridade, mesmo sob pressão. Quando nos pedirem para mentir, para enganar, para fazer algo errado, dá-nos coragem para dizer não. Que possamos perder o emprego, mas não a nossa alma. Senhor, abençoa os nossos projetos paralelos. Os sonhos que estamos a construir nas horas vagas, os talentos que queremos desenvolver, as ideias que queremos concretizar. Dá-nos disciplina para trabalhar neles, sem negligenciar as responsabilidades principais. Pai, pedimos que nos ajudes a lidar com a rejeição profissional. Candidaturas recusadas, projetos não aprovados, ideias rejeitadas. Senhor, que isso não nos desanime, mas nos faça mais determinados. Abre portas melhores quando algumas se fecham. Senhor, dá-nos humildade para pedir ajuda quando precisamos. Que não tentemos fazer tudo sozinhos por orgulho. Que saibamos reconhecer as nossas limitações e valorizar o contributo dos outros. Trabalho em equipa glorifica-te. Pai, ajuda-nos a celebrar as pequenas vitórias. Não apenas as grandes conquistas, mas os progressos diários. Cada tarefa concluída, cada problema resolvido, cada cliente satisfeito. Que possamos ver a tua mão em cada detalhe. Senhor, livra-nos da comparação destrutiva, de olhar para o sucesso alheio e sentir que falhamos. Cada um tem o seu tempo, o seu caminho, a sua jornada. Ajuda-nos a correr a nossa própria corrida. Pai, pedimos que nos dês resiliência, que quando cairmos, possamos levantar-nos, que quando falharmos, possamos recomeçar, que quando formos criticados, possamos aprender, que nada nos tire a esperança nem a determinação de continuar. Senhor, abençoa as nossas apresentações e reuniões. Dá-nos clareza mental, articulação nas palavras, confiança na postura. Que possamos comunicar de forma eficaz, convencer quando necessário, negociar com justiça. Vai à nossa frente em cada sala de reunião. Pai, ajuda-nos a gerir conflitos no trabalho com sabedoria. Quando houver desentendimentos, que possamos ser pacificadores. Que saibamos ouvir antes de falar, entender antes de julgar, perdoar antes de guardar rancor. Que possamos ser instrumentos da tua paz. Senhor, pedimos que nos protejas de burnout, do esgotamento físico, emocional e mental que vem de trabalhar além dos limites saudáveis. Ensina-nos a reconhecer os sinais, a abrandar quando necessário, a pedir ajuda antes de colapsar. Pai, abençoa os que trabalham por turnos, especialmente os noturnos, os que trabalham quando o mundo dorme. Dá-lhe saúde apesar dos horários irregulares, energia apesar da falta de sono natural,
equilíbrio apesar da dificuldade de manter rotinas. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser gratos pelos colegas de trabalho, mesmo os difíceis, mesmo os que nos irritam. Ajuda-nos a ver neles a tua imagem, a tratá-los com respeito, a trabalhar em harmonia sempre que possível. Pai, livra-nos de fofocas no ambiente de trabalho. Ajuda-nos a não participar em conversas que destroem reputações, que espalham boatos, que criam divisões. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Senhor, pedimos que nos dês discernimento para saber quando mudar de emprego, quando ficar é teimosia e quando sair é desistência. Guia-nos nas transições de carreira, nas mudanças de direção, nas decisões importantes sobre o nosso futuro profissional. Pai, abençoa os freelancers e trabalhadores independentes, os que não têm a segurança de um salário fixo, que dependem de projetos que gerem a própria carreira. Dá-lhes clientes constantes, projetos interessantes, estabilidade financeira. Senhor, ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria no trabalho, que seja uma ferramenta útil e não uma distração constante. Livra-nos do vício de verificar e-mails e mensagens a toda hora, da ansiedade de estar sempre disponível, da incapacidade de desligar. Pai, pedimos que nos ajudes a manter uma vida devocional, mesmo em dias atarefados. Que possamos encontrar momentos para orar durante o dia de trabalho, versículos para meditar nos intervalos, formas de te louvar mesmo no meio das tarefas. Senhor, abençoa os que procuram o primeiro emprego, os jovens cheios de energia, mas sem experiência. Abre portas para eles, dá-lhes oportunidades de provar o seu valor, patrões que estejam dispostos a investir neles. Que possam começar bem as suas carreiras. Pai, abençoa os que se aproximam da reforma, os que deram décadas ao trabalho e agora preparam uma nova fase. Dá-lhes paz quanto ao futuro, provisão financeira suficiente, saúde para desfrutar desta nova etapa. Que possam passar o testemunho com sabedoria. Senhor, pedimos que nos ajudes a trabalhar com propósito eterno em mente. Que não trabalhemos apenas para acumular coisas que não podemos levar, mas para fazer diferença que dure para sempre. Que o nosso trabalho tenha impacto no reino de Deus. Pai, livra-nos de workaholismo, da necessidade compulsiva de trabalhar sempre, de definir o nosso valor pelo que produzimos, de não conseguir parar. Ajuda-nos a lembrar que somos seres humanos, não máquinas de produtividade. Senhor, abençoa os que trabalham longe de casa, os que viajam constantemente, os que estão deslocados, os que passam tempo longe da família por causa do trabalho. Protege-os, guarda as suas famílias, faz o tempo de separação passar rápido. Pai, pedimos que nos ajudes a ser líderes servidores se temos pessoas sob a nossa responsabilidade. Que possamos liderar como Jesus liderou, servindo e não sendo servidos, capacitando e não controlando, inspirando e não intimidando. Senhor, dá-nos coragem para defender o que é certo no trabalho. Quando virmos injustiça, que não fiquemos calados. Quando virmos alguém ser maltratado, que intervenhamos. Quando nos pedirem cumplicidade no erro, que tenhamos coragem de recusar. Pai, ajuda-nos a ser pontuais, organizados, responsáveis, que a nossa palavra tenha valor, que os nossos compromissos sejam cumpridos, que as pessoas possam confiar em nós, que a nossa conduta profissional honre o Teu nome. Senhor, pedimos que nos dês alegria no trabalho. Não uma alegria superficial, mas aquela que vem de saber que estamos onde Tu nos queres, fazendo o que Tu nos chamaste para fazer. Que possamos trabalhar com um sorriso no rosto e gratidão no coração. Pai, abençoa os que trabalham em ambientes tóxicos, onde há assédio, bullying, discriminação. Senhor, ou transforma esses ambientes ou tira essas pessoas de lá.
Protege-os enquanto estiverem, dá-lhes força para resistir, coragem para denunciar se necessário. Senhor, pedimos que nos ajudes a terminar bem o dia de trabalho, que possamos fazer um balanço saudável, reconhecer o que foi feito, entregar o que ficou por fazer nas tuas mãos, que não levemos preocupações para casa, que consigamos desligar e estar presentes com a família. Pai, ajuda-nos a aprender com cada experiência de trabalho, as boas e as más, as fáceis e as difíceis, os sucessos e os fracassos. Que cada dia nos torne profissionais melhores e, mais importante ainda, pessoas melhores. Senhor, livra-nos de corrupção no trabalho, de subornos, de desvios, de esquemas desonestos. Mesmo que pareça que todos fazem, mesmo que pareça que é a única forma de prosperar, ajuda-nos a manter as mãos limpas. Pai, pedimos que nos dês contentamento com o que temos enquanto trabalhamos para melhorar. Que não vivamos insatisfeitos constantemente, sempre a achar que precisamos de mais, de melhor, de diferente. Que possamos valorizar onde estamos enquanto caminhamos para onde vamos. Senhor, abençoa este dia de trabalho que está à nossa frente. Que seja produtivo, mas não estressante, desafiante, mas não esmagador, bem-sucedido, mas não orgulhoso. Que em tudo possamos glorificar-te. Senhor, confiamos a Ti este dia de trabalho. Cada reunião, cada e-mail, cada telefonema, cada tarefa, tudo está nas Tuas mãos. Pedimos que estejas presente em cada momento, que nos guies em cada decisão, que nos fortaleças em cada desafio. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em tudo o que aconteceu. Pai, que este dia seja um dia de vitória, de progresso, de bênção. Não porque somos perfeitos, mas porque servimos um Deus perfeito. Não porque merecemos, mas porque Tu és gracioso. Que possamos trabalhar com paz no coração, confiança na alma, alegria no espírito. Senhor, estabelece os nossos planos, confirma o que é da Tua vontade, redireciona o que não é, abre portas que precisam ser abertas, fecha portas que precisam ser fechadas, dá-nos sabedoria para reconhecer a diferença. Que ao final deste dia possamos dizer: o Senhor esteve comigo no meu trabalho hoje. Que possamos testemunhar da Tua fidelidade, da Tua provisão, da Tua direção. Que possamos voltar para casa com a satisfação de quem trabalhou bem e com Deus. Pai, obrigado por este dia. Obrigado pela oportunidade de trabalhar, de servir, de fazer diferença. Confiamos que Tu vais estabelecer as obras das nossas mãos, porque as entregamos a Ti desde amanhã. Pai Celestial, continuamos diante de Ti em oração, com corações que transbordam de gratidão pelo privilégio de poder trabalhar. Senhor, quantos gostariam de ter esta oportunidade, mas não têm? Por isso, mesmo quando o trabalho é difícil, escolhemos ser gratos. Pedimos que nos ajudes a nunca tomar por garantido a bênção de ter onde trabalhar, de ter saúde para trabalhar, de ter capacidade para trabalhar. Senhor, abençoa especialmente hoje aqueles que vão enfrentar situações difíceis no trabalho, conversas complicadas, decisões pesadas, conflitos que precisam ser resolvidos. Vai à frente deles, Pai. Dá-lhes as palavras certas, a atitude certa, a sabedoria certa, que possam representar-te bem mesmo nas situações mais desafiadoras. Pai, pedimos que nos ajudes a ser testemunhas silenciosas de Cristo no nosso local de trabalho. Não através de pregações forçadas, mas através de uma vida que reflete o Teu caráter. Que a nossa honestidade fale, que a nossa integridade testemunhe, que a nossa paz intriga, que a nossa alegria atraia. Senhor, livra-nos de ansiedade de desempenho, da pressão constante de ter que provar o nosso valor, de ter que ser sempre os melhores, de nunca poder falhar.
Ajuda-nos a fazer o nosso melhor e entregar o resultado nas tuas mãos, confiando que tu és quem valida o nosso trabalho. Pai, pedimos que nos dês criatividade sobrenatural hoje, ideias que não vêm de nós, mas de ti, soluções que só o Espírito Santo pode inspirar, que possamos surpreender-nos com insights que aparecem de repente, com respostas que não sabíamos que tínhamos. Isso é a tua sabedoria operando através de nós. Senhor, abençoa cada pessoa que vai interagir conosco hoje no trabalho. Colegas, chefes, clientes, fornecedores, que cada encontro seja positivo, que cada conversa seja produtiva, que cada interação deixe uma impressão boa. Usa-nos para abençoar as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Pai, ajuda-nos a ser pacientes com os processos. Nem tudo acontece na velocidade que gostaríamos. Projetos demoram, aprovações atrasam, resultados levam tempo. Senhor, dá-nos a paciência de esperar no teu tempo, confiando que tu sabes exatamente quando cada coisa deve acontecer. Senhor, pedimos que nos protejas de esgotamento. Há uma linha tênue entre dedicação e exaustão. Ajuda-nos a reconhecer quando estamos a aproximar-nos dessa linha e a ter sabedoria para recuar. Que possamos ser produtivos, mas sustentáveis, dedicados, mas equilibrados. Pai, livra-nos de comparação com colegas, de inveja quando outros são promovidos, de ciúmes quando outros ganham mais, de ressentimento quando outros têm mais reconhecimento. Ajuda-nos a focar na nossa própria jornada e a celebrar genuinamente o sucesso alheio. Senhor, pedimos que nos dês força física para este dia de trabalho. Há quem trabalhe de pé o dia todo, há quem levante peso, há quem faça esforço físico constante. Pai, fortalece os músculos, protege as articulações, renova a energia, que o corpo aguente as exigências do trabalho. Pai, abençoa também a nossa saúde mental. O trabalho pode ser mentalmente desgastante, concentração constante, decisões importantes, pressão psicológica. Senhor, guarda a nossa mente, dá-nos clareza de pensamento, protege-nos de ansiedade e depressão relacionadas ao trabalho. Senhor, pedimos que nos ajudes a gerir bem as expectativas, as nossas próprias e as dos outros. Que não prometamos o que não podemos cumprir, que não criemos esperanças irrealistas, que sejamos honestos sobre prazos e capacidades. Isto é integridade. Pai, ajuda-nos a aprender a dizer não quando necessário. Não podemos aceitar tudo, fazer tudo, estar em tudo. Dá-nos sabedoria para priorizar, coragem para recusar o que não é essencial. Paz para lidar com o desapontamento que isso pode causar em alguns. Senhor, pedimos que nos dês discernimento relacional no trabalho. Que saibamos em quem confiar e em quem ser cauteloso. Que reconheçamos as verdadeiras amizades e as alianças apenas convenientes. Que construamos relacionamentos saudáveis e profissionais. Pai, livra-nos de fofocas e intrigas no ambiente de trabalho. Ajuda-nos a não participar em conversas que destroem, que espalham rumores, que prejudicam reputações. Que as nossas palavras sejam sempre construtivas, verdadeiras e necessárias. Senhor, abençoa os nossos momentos de pausa durante o dia, os intervalos para café, para almoço, para descanso, que sejam momentos de verdadeira recuperação, que possamos descontrair, conversar, rir, que não trabalhemos sem parar como máquinas. Pai, pedimos que nos ajudes a lidar com críticas no trabalho. Algumas serão justas e precisamos aprender com elas. Outras serão injustas e precisamos ignorá-las. Dá-nos sabedoria para distinguir, humildade para aceitar as primeiras, maturidade para lidar com as segundas. Senhor, ajuda-nos a ser generosos com elogios, rápidos a reconhecer o bom trabalho dos outros, prontos a dar crédito onde é devido, alegres ao celebrar conquistas alheias.
Que não sejamos mesquinhos com palavras de encorajamento. Pai, pedimos que nos dês equilíbrio entre ser profissional e ser humano. Que saibamos manter limites saudáveis, mas que não sejamos frios. Que sejamos competentes, mas também compassivos. Que tenhamos excelência técnica, mas também calor humano. Senhor, livra-nos de procrastinação. Ajuda-nos a fazer hoje o que precisa ser feito hoje, a não adiar constantemente as tarefas difíceis, a não deixar tudo para a última hora. Dá-nos disciplina para começar, foco para continuar, persistência para terminar. Pai, abençoa os nossos projetos de longo prazo, aqueles que levam meses ou anos para serem concluídos. Dá-nos paciência para o processo, persistência para continuar mesmo quando o entusiasmo inicial passa, sabedoria para ajustar o rumo quando necessário. Senhor, pedimos que nos ajudes a documentar bem o nosso trabalho, que mantenhamos registros adequados, que organizemos informação de forma acessível, que deixemos tudo claro para quem vier depois de nós. Isto é profissionalismo e consideração. Pai, ajuda-nos a admitir quando não sabemos algo, que não finjamos saber o que não sabemos, que não tenhamos medo de fazer perguntas, que sejamos humildes para aprender. A verdadeira sabedoria começa por reconhecer a própria ignorância. Senhor, pedimos que nos dês coragem para inovar, para tentar coisas novas, para sugerir melhorias, para questionar processos ineficientes. Que não fiquemos presos em sempre fizemos assim. Dá-nos criatividade e coragem para melhorar. Pai, livra-nos de política de escritório, das manipulações, das alianças baseadas em interesse próprio, dos jogos de poder. Ajuda-nos a ser transparentes, honestos, diretos, que possamos navegar o ambiente profissional com integridade intacta. Senhor, abençoa os que trabalham remotamente. Os que fazem o seu trabalho longe do escritório, muitas vezes sozinhos, dá-lhes disciplina para gerir o próprio tempo, conexão para não se sentirem isolados, equilíbrio para separar trabalho e vida pessoal quando tudo acontece no mesmo espaço. Pai, pedimos que nos ajudes a ser pontuais, que respeitemos o tempo dos outros, chegando quando prometemos, entregando quando combinamos, respondendo quando esperado. Pontualidade é uma forma de respeito e profissionalismo. Senhor, ajuda-nos a manter o nosso espaço de trabalho organizado. Que a nossa secretária, o nosso escritório, os nossos ficheiros digitais reflitam ordem e não caos. Isto não é apenas estética, é eficiência e respeito pelo nosso próprio trabalho. Pai, pedimos que nos dê sabedoria para gerir recursos, sejam financeiros, materiais ou humanos, que sejamos bons mordomos do que nos é confiado, que não desperdicemos, que multipliquemos o que recebemos. Senhor, livra-nos de síndrome do impostor, daquele sentimento persistente de que não merecemos estar onde estamos, de que vão descobrir que somos uma fraude. Lembra-nos de que Tu nos colocaste onde estamos, que nos capacitaste, que nos quiseste ali. Pai, abençoa as nossas negociações. Quando precisamos negociar salário, prazos, condições, contratos, dá-nos sabedoria para saber o que pedir, coragem para pedir, flexibilidade para negociar, paz para aceitar quando a resposta é não. Senhor, pedimos que nos ajudes a lidar com mudanças no trabalho. Novas tecnologias, novos processos, nova gestão, nova direção estratégica. Dá-nos adaptabilidade para abraçar a mudança quando é boa, sabedoria para questionar quando é prejudicial. Pai, ajuda-nos a ser mentores. Se temos conhecimento e experiência, que os partilhemos generosamente com quem está a começar. Que investamos em outros como alguém investiu em nós. Que deixemos um legado de pessoas que ajudamos a crescer. Senhor,
pedimos que nos des paz quanto ao futuro da nossa carreira. Muitos preocupam-se com automação, com mudanças no mercado, com obsolescência das suas habilidades. Pai, lembra-nos de que Tu conheces o futuro e que nos guiarás através de cada transição. Pai, livra-nos de workaholismo, de definir o nosso valor pelo que produzimos, de não conseguir descansar, de sacrificar saúde e relacionamentos no altar do sucesso profissional. Ajuda-nos a trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos no trabalho, que sejam profissionais, mas também humanos, produtivos, mas também agradáveis. Que possamos construir amizades verdadeiras, não apenas contactos úteis. Pai, pedimos que nos ajudes a lidar com injustiças no trabalho. Quando somos passados para a promoção injustamente, quando o nosso trabalho não é reconhecido, quando outros levam crédito pelo que fizemos. Senhor, dá-nos graça para não amargurar, confiança de que Tu vês tudo. Senhor, ajuda-nos a perdoar colegas que nos magoaram, palavras duras, ações injustas, traições profissionais. Que possamos libertar perdão, não porque merecem, mas porque nós precisamos dessa liberdade. Que o ressentimento não envenene o nosso coração. Pai, pedimos que nos des contentamento com a nossa posição atual, enquanto trabalhamos para melhorar. Que não vivamos constantemente insatisfeitos, sempre a olhar para o próximo degrau. Que possamos valorizar onde estamos hoje. Senhor, livra-nos de desonestidade em pequenas coisas, mentiras brancas, meias-verdades, omissões convenientes. Ajuda-nos a ser honestos mesmo quando custa, mesmo quando a verdade é inconveniente, mesmo quando ninguém descobriria a mentira. Pai, abençoa os que procuram recolocação profissional, os que perderam o emprego, os que estão em transição de carreira, os que procuram algo novo. Abre portas, dá-lhes favor em entrevistas, conecta-os com as oportunidades certas. Senhor, pedimos que nos ajudes a gerir bem o sucesso. Quando as coisas correm bem, quando somos promovidos, quando ganhamos reconhecimento. Que isso não nos torne orgulhosos, que nos lembremos de que tudo vem de Ti, que permaneçamos humildes. Pai, ajuda-nos a lidar com o fracasso também. Quando projetos falham, quando cometemos erros, quando as coisas não correm como planeamos, que não nos definamos pelos fracassos, que aprendamos com eles, que nos levantemos e tentemos novamente. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para saber quando é tempo de sair de um emprego, quando ficar é teimosia e quando sair é desistência. Guia-nos nas transições, abre portas novas quando fechas as antigas. Pai, livra-nos de inveja dos que têm empregos que parecem melhores, salários mais altos, condições melhores, mais prestígio. Ajuda-nos a focar nas nossas próprias bênçãos, a correr a nossa própria corrida, a confiar que Tu tens um plano específico para cada um de nós. Senhor, abençoa os que trabalham em condições difíceis. Ambientes perigosos, salários baixos, sem reconhecimento. Pai, vê o esforço deles, honra a dedicação deles, melhora as condições deles. Abre portas para algo melhor ou transforma onde estão. Pai, pedimos que nos ajudes a ser gratos pelo salário que recebemos. Mesmo que pareça pouco, mesmo que não seja o que gostaríamos, há quem não tenha nada. Ensina-nos a gerir bem o que temos, a confiar que Tu proverás mais quando for o tempo certo. Senhor, ajuda-nos a investir no nosso desenvolvimento profissional, a aprender continuamente, a adquirir novas competências, a manter-nos relevantes. Mas que façamos isso com equilíbrio, sem negligenciar outras áreas importantes da vida. Pai, pedimos que nos dês alegria genuína no trabalho. Não apenas nos dias bons, mas também nos difíceis.
que possamos encontrar satisfação em servir bem, em fazer diferença, em usar os talentos que Tu nos deste. Senhor, livra-nos de competição destrutiva com colegas, que possamos colaborar em vez de competir, apoiar em vez de sabotar, celebrar em vez de invejar. Há espaço para todos prosperarem. Pai, abençoa os empreendedores que estão a lutar para fazer os seus negócios funcionarem. Os que arriscaram tudo, os que trabalham sem garantias, os que enfrentam incerteza constante. Dá-lhes perseverança, clientes fiéis, crescimento sustentável. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser éticos em todas as decisões de negócio. Quando há pressão para cortar cantos, para enganar clientes, para explorar funcionários, dá-nos coragem para fazer o certo, mesmo quando custa. Pai, ajuda-nos a equilibrar ambição e contentamento. Que tenhamos objetivos e trabalhemos para alcançá-los, mas que não vivamos perpetuamente insatisfeitos. Que possamos ser ambiciosos sem ser gananciosos. Senhor, pedimos que nos dês resiliência para lidar com críticas injustas, quando somos culpados por coisas que não fizemos, quando somos mal interpretados, quando somos julgados sem conhecerem toda a história. Dá-nos paz para não nos defendermos compulsivamente. Pai, livra-nos de orgulho quando temos sucesso. Que não nos esqueçamos de que todo o talento vem de Ti, que toda a oportunidade é dada por Ti, que todo o sucesso depende da Tua graça. Mantém-nos humildes. Senhor, abençoa os que trabalham em ambientes tóxicos, onde há assédio, bullying ou discriminação. Protege-os, Pai, ou transforma esses ambientes ou tira essas pessoas de lá. Levanta defensores, expõe injustiças, traz justiça. Pai, pedimos que nos ajudes a ser líderes servidores se temos responsabilidade sobre outros, que lideremos como Jesus liderou, servindo em vez de dominando, capacitando em vez de controlando, inspirando em vez de intimidando. Senhor, ajuda-nos a dar feedback construtivo quando necessário, que saibamos corrigir com amor, criticar com sabedoria, confrontar com respeito. Que as nossas palavras edifiquem mesmo quando precisam corrigir. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para gerir conflitos. Quando há desentendimentos, quando há choques de personalidade, quando há diferenças de opinião. Que sejamos pacificadores sem ser evitadores de conflito. Que resolvamos problemas sem criar mais. Senhor, livra-nos de roubar tempo da empresa, de passar horas em redes sociais, de fazer assuntos pessoais no horário de trabalho, de não dar o nosso melhor. Que sejamos honestos mesmo quando ninguém está a ver. Pai, abençoa os que têm 2 ou mais empregos para conseguir sustentar a família. Os que trabalham de dia e de noite, os que mal dormem, os que se sacrificam tanto. Dá-lhes força sobrenatural, abre uma porta melhor, multiplica o pouco que ganham. Senhor, pedimos que nos ajudes a manter confidencialidade quando necessário, que saibamos guardar segredos profissionais, que não partilhemos informação privilegiada, que sejamos dignos de confiança. Pai, ajuda-nos a ser pontuais nas entregas. Que cumpramos prazos, que honremos compromissos, que façamos o que prometemos quando prometemos, que a nossa palavra tenha valor. Senhor, pedimos que nos dês paz para desligar do trabalho no final do dia, que não levemos preocupações para casa, que consigamos estar presentes com a família, que durmamos tranquilos, sabendo que fizemos o nosso melhor. Pai, livra-nos de síndrome de burnout, do esgotamento físico, emocional e espiritual, que vem de trabalhar além dos limites saudáveis. Ensina-nos a reconhecer os sinais, a pedir ajuda, a fazer mudanças necessárias antes de colapsar. Senhor, abençoa os que trabalham em profissões desvalorizadas pela sociedade. Limpeza, serviços, trabalhos manuais.
Lembra-os do seu valor aos teus olhos, dá-lhes dignidade, honra o trabalho deles. Pai, pedimos que nos ajudes a ser gratos pelos benefícios que temos no trabalho. Seguro de saúde, férias pagas, horário flexível, qualquer que seja. Muitos não têm nada disso. Que não tomemos por garantido. Senhor, ajuda-nos a contribuir positivamente para a cultura da empresa onde trabalhamos. Que sejamos influência boa, que elevemos o padrão, que tornemos o ambiente melhor pela nossa presença. Pai, pedimos que nos dê sabedoria para investir o dinheiro que ganhamos, que não desperdicemos em coisas fúteis, que poupemos sabiamente, que investamos no reino de Deus, que sejamos generosos com os necessitados. Senhor, livra-nos de vício em trabalho, de não conseguir parar de definir todo o nosso valor pela produtividade, de sacrificar saúde e relacionamentos. Ajuda-nos a lembrar que somos seres humanos, não máquinas. Pai, abençoa os que estão prestes a fazer apresentações importantes hoje. Dá-lhes clareza mental, articulação perfeita, confiança genuína, que as palavras fluam, que as ideias sejam bem recebidas, que os objetivos sejam alcançados. Senhor, pedimos que nos ajudes a receber bem o sucesso dos outros. Quando colegas são promovidos, quando outros ganham prêmios, quando alguém alcança o que queríamos, que possamos celebrar genuinamente sem inveja. Pai, ajuda-nos a pedir aumento ou promoção quando for apropriado. Que não sejamos tímidos em reconhecer o nosso valor, mas que também não sejamos arrogantes. Dá-nos sabedoria para saber quando e como pedir. Senhor, pedimos que nos dês discernimento para saber em quem confiar no trabalho, que reconheçamos verdadeiros amigos e pessoas apenas interessadas, que construamos alianças saudáveis, que nos protejamos de traições. Pai, livra-nos de falar mal da empresa onde trabalhamos, mesmo que não seja perfeita, mesmo que haja problemas. Se não conseguimos dizer nada de bom, talvez seja a hora de sair. Enquanto ficamos, que sejamos leais. Senhor, abençoa os que trabalham sozinhos, os freelancers, os autônomos, os que não têm colegas, os que gerem tudo sozinhos, os que enfrentam solidão profissional. Dá-lhes comunidade, conexão, apoio. Pai, pedimos que nos ajudes a celebrar pequenas vitórias, não apenas as grandes conquistas, mas os progressos diários. Cada tarefa concluída com excelência é motivo de gratidão. Senhor, ajuda-nos a ser resilientes diante de rejeições, candidaturas recusadas, propostas não aceites, ideias rejeitadas. Que isso não nos desanime, mas nos faça mais determinados. Abre portas melhores. Pai, pedimos que este dia de trabalho seja abençoado do início ao fim. Que acordemos com energia, que trabalhemos com propósito, que terminemos com satisfação, que possamos dizer no final: Deus esteve comigo hoje. Senhor, ajuda-nos a trabalhar com excelência, mas sem perfeccionismo paralisante. Que façamos o nosso melhor, mas que saibamos quando é suficiente. Que não nos atormentemos com padrões impossíveis. Pai, abençoa cada e-mail que enviarmos hoje, cada telefonema que fizermos, cada reunião de que participarmos. Que tudo seja produtivo, que tudo conte, que tudo contribua para objetivos maiores. Senhor, pedimos que nos dês favor sobrenatural hoje. Favor com superiores, favor com clientes, favor com colegas. Que portas se abram inexplicavelmente, que oportunidades apareçam, que coisas fluam melhor do que o normal. Pai, ajuda-nos a terminar projetos que começamos, que não deixemos coisas por fazer, que não abandonemos no meio, que tenhamos persistência para concluir o que iniciamos. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para delegar quando apropriado. Que não tentemos fazer tudo sozinhos, que confiemos em outros, que desenvolvamos equipas. Colaboração multiplica resultados.
Pai, entregamos este dia de trabalho completamente nas tuas mãos. Cada plano, cada projeto, cada tarefa. Confiamos que tu vais estabelecer as obras das nossas mãos, porque as dedicamos a ti desde amanhã. Senhor, que possamos trabalhar hoje sabendo que não estamos sozinhos. Tu estás conosco em cada reunião, em cada decisão, em cada desafio. A tua presença faz toda a diferença. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em tudo, nas portas que se abriram, nos problemas que se resolveram, nas bênçãos que recebemos. Que possamos reconhecer a tua mão, Senhor, que este seja um dia de vitória no trabalho. Não porque somos perfeitos, mas porque servimos um Deus perfeito. Não porque merecemos, mas porque tu és gracioso. Que possamos glorificar-te em tudo. Pai, estabelece os planos que fizemos para hoje. Confirma o que é da tua vontade. Redireciona o que não é. Que ao final possamos dizer, foi um dia bom porque Deus estava no comando. Obrigado, Senhor, por este dia de trabalho que nos espera. Confiamos em ti completamente. Pai Celestial, ao continuarmos nesta oração, os nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, incluindo o nosso trabalho. Tu não és um Deus distante que só se interessa por questões espirituais. Tu te importas com as nossas segundas-feiras, com os nossos projetos, com os nossos desafios profissionais. Senhor, obrigado por seres um Deus que se envolve em cada área da nossa vida. Que nunca nos esqueçamos de que podemos trazer tudo a Ti, absolutamente tudo. Não há problema pequeno demais para a Tua atenção, nem desafio grande demais para o Teu poder. Pai, pedimos que nos ajudes a viver este dia com a consciência da Tua presença constante, que possamos conversar contigo ao longo do dia, que te consultemos antes de decisões importantes, que te agradeçamos pelas pequenas vitórias, que o trabalho se torne um diálogo contínuo contigo. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o nosso trabalho, por mais secular que pareça, pode ser um ato de adoração. Quando trabalhamos com excelência, quando servimos com amor, quando agimos com integridade, estamos a glorificar-te. Que cada tarefa seja uma oferta ao teu altar. Pai, pedimos que nos dês testemunho através do nosso trabalho, que as pessoas vejam algo diferente em nós e se perguntem qual é a razão. Que a nossa paz em meio ao caos, a nossa integridade em meio à corrupção, a nossa alegria em meio às dificuldades apontem para Ti. Senhor, que possamos ser sal e luz no nosso ambiente profissional. Não através de pregações forçadas, mas através de vidas que refletem Cristo. Que quando as pessoas pensarem em integridade, pensem em nós. Quando pensarem em excelência, lembrem-se de nós. Quando precisarem de ajuda, recorram a nós. Pai, ajuda-nos a ser pontes entre o céu e a terra no nosso local de trabalho. Que possamos trazer a Tua presença para ambientes onde ela não é reconhecida. Que possamos ser instrumentos da Tua paz em lugares de conflito. Que possamos ser portadores da Tua esperança em contextos de desespero. Senhor, pedimos que uses o nosso trabalho para propósitos eternos, que não seja apenas sobre ganhar dinheiro ou construir carreira, mas sobre fazer diferença que dure para sempre. Que possamos tocar vidas, influenciar pessoas, deixar legado. Pai, obrigado por cada habilidade que nos deste, cada talento, cada competência, cada dom. Reconhecemos que tudo vem de Ti. Ajuda-nos a ser bons mordomos daquilo que nos confiaste, a desenvolver continuamente, a usar sempre para o bem. Senhor, obrigado por cada oportunidade de trabalho que já tivemos. Os empregos passados que nos ensinaram lições, as experiências que nos moldaram, até os trabalhos difíceis que nos fortaleceram. Tudo contribuiu para quem somos hoje, profissionalmente.
Pai, pedimos que nos ajudes a aprender com cada experiência de trabalho que teremos hoje. Que cada interação nos ensine algo, que cada desafio nos faça crescer, que cada sucesso nos humilhe, que cada fracasso nos fortaleça, que nada seja desperdiçado. Senhor, ajuda-nos a construir relacionamentos genuínos no trabalho, não apenas contactos úteis, mas amizades verdadeiras. Que possamos investir nas pessoas, interessar-nos genuinamente por elas, estar presentes nos seus momentos difíceis. Que o trabalho seja também sobre comunidade. Pai, pedimos que nos deis sabedoria para equilibrar todas as áreas da vida. Trabalho é importante, mas não é tudo. Ajuda-nos a dar tempo adequado à família, à saúde, ao descanso, à vida espiritual. Que não sacrifiquemos o essencial no altar do urgente. Senhor, obrigado pela provisão que vem através do trabalho. O salário que paga as contas, que põe comida na mesa, que permite viver com dignidade. Nunca deixaremos de ser gratos por isso. Ajuda-nos a gerir bem o que ganhamos. Pai, ajuda-nos a ser generosos com o fruto do nosso trabalho. Que possamos dizimar fielmente, ofertar alegremente, dar generosamente. Que o dinheiro que ganhamos seja uma bênção não apenas para nós, mas para muitos. Senhor, pedimos que nos ajudes a trabalhar com propósito eterno em mente. Que não acumulemos tesouros na terra que não podemos levar. Que investamos no que dura para sempre, que usemos recursos temporais para ganhos eternos. Pai, obrigado por nos ensinares através do trabalho, lições de paciência, de perseverança, de humildade, de dependência de Ti. O trabalho é uma escola onde aprendemos a ser mais como Cristo. Senhor, pedimos que nos dês contentamento profundo, independentemente das circunstâncias profissionais. Que possamos estar em paz tanto na abundância como na escassez, tanto no sucesso como no fracasso, tanto na promoção como na demissão. A nossa alegria está em Ti, não nas circunstâncias. Pai, ajuda-nos a confiar no Teu tempo para cada coisa. Promoções virão quando Tu quiseres, oportunidades aparecerão quando for apropriado, mudanças acontecerão quando for o momento certo. Ensina-nos a esperar pacientemente, a trabalhar fielmente enquanto esperamos. Senhor, obrigado por seres o nosso verdadeiro patrão. Trabalhamos em última análise para Ti, não para pessoas. Isto muda completamente a perspectiva. Quando fazemos tudo como para o Senhor, até as tarefas mais mundanas ganham significado eterno. Pai, pedimos que nos ajudes a terminar bem a nossa carreira profissional, seja ela longa ou curta, que possamos olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que demos o nosso melhor, que mantivemos a integridade, que fizemos diferença. Senhor, ajuda-nos a ser mentores para a próxima geração, a partilhar o que aprendemos, a investir em quem está a começar, a deixar um legado de pessoas que ajudamos a crescer. Que não guardemos egoístamente o conhecimento, mas o multipliquemos generosamente. Pai, obrigado por cada pessoa que já foi mentor para nós, os que acreditaram em nós quando éramos inexperientes, os que nos ensinaram, os que nos deram oportunidades. Que possamos honrar esse investimento fazendo o mesmo por outros. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para saber quando é tempo de mudar de direção profissionalmente. Quando uma porta se fecha definitivamente, quando um capítulo termina, quando é hora de começar algo novo. Dá-nos coragem para fazer mudanças necessárias. Pai, ajuda-nos a não nos definirmos pelo nosso trabalho. Somos mais do que a nossa profissão, mais do que o nosso cargo, mais do que o nosso salário. A nossa identidade está em Cristo, não no que fazemos para viver. Senhor, pedimos que nos protejas de obsessão pelo trabalho, de pensar nele constantemente, de sonhar com ele, de não conseguir desligar. Ajuda-nos a ter hobbies, interesses, vida fora do trabalho.
Que sejamos pessoas completas e equilibradas. Pai, obrigado por cada dia de trabalho que nos dás. Cada manhã que acordamos com saúde para trabalhar é uma bênção. Quantos gostariam de ter esta oportunidade, mas não podem por doença, por idade, por circunstâncias? Que nunca tomemos isto por garantido. Senhor, ajuda-nos a envelhecer bem profissionalmente, a manter-nos relevantes sem tentar ser eternamente jovens, a adaptar-nos às mudanças sem perder a nossa essência, a aceitar novas realidades sem amargurar. Pai, pedimos que nos deis sabedoria para preparar a reforma quando chegar o tempo. Que façamos provisão financeira adequada, que desenvolvamos interesses além do trabalho, que planeemos uma transição saudável. Que os anos após o trabalho sejam frutíferos e alegres. Senhor, pedimos que nos dês sabedoria para usar a tecnologia como ferramenta e não como amo. Que ela facilite o trabalho sem o dominar, que nos torne mais produtivos sem nos tornar escravos, que conecte sem viciar. Pai, obrigado pelos colegas de trabalho. Mesmo os difíceis nos ensinam paciência. Mesmo os que discordam de nós nos fazem pensar. Mesmo os que nos desafiam nos fazem crescer. Todos têm algo a contribuir. Senhor, ajuda-nos a ser gratos pelo local físico onde trabalhamos, seja escritório, fábrica, loja, campo, casa. Que possamos manter esse espaço limpo, organizado, agradável, que seja um lugar onde a Tua presença é bem-vinda. Pai, pedimos que nos dês criatividade para resolver problemas de formas inovadoras. Que não fiquemos presos em pensamento convencional, que ousemos tentar abordagens diferentes, que vejamos possibilidades onde outros veem impossibilidades. Senhor, ajuda-nos a manter a humildade mesmo quando alcançamos sucesso significativo. Que nos lembremos sempre de onde viemos, de quem nos ajudou, de que tudo vem de Ti. Que o sucesso não nos mude para pior, mas para melhor. Pai, obrigado por cada fracasso que já experimentamos profissionalmente. Embora dolorosos, ensinaram-nos lições que o sucesso nunca poderia ensinar. Tornaram-nos mais compassivos, mais sábios, mais resilientes. Senhor, pedimos que nos dês coragem para defender os fracos no ambiente de trabalho. Quando virmos injustiça, que não fiquemos calados. Quando virmos alguém ser maltratado, que intervenhamos, que sejamos voz para os que não têm voz. Pai, ajuda-nos a ser pontes e não muros, a unir e não dividir, a construir e não destruir, a reconciliar e não separar. Que a nossa presença no trabalho seja sempre construtiva e nunca destrutiva. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para gerir o estresse de forma saudável. Exercício, oração, conversas com amigos, hobbies, que encontremos formas construtivas de lidar com a pressão em vez de formas destrutivas. Pai, obrigado por cada oportunidade de aprendizagem que o trabalho proporciona. Novos desafios, novas responsabilidades, novas situações. Tudo contribui para o nosso crescimento pessoal e profissional. Senhor, ajuda-nos a ser honestos em pequenas coisas. Nas horas que declaramos, nas despesas que reclamamos, nos relatórios que apresentamos. Integridade constrói-se nas pequenas decisões diárias. Pai, pedimos que nos deis sabedoria para saber quando falar e quando calar no trabalho. Quando defender uma ideia e quando aceitar a decisão da maioria. Quando lutar por algo e quando deixar ir. Dá-nos discernimento. Senhor, ajuda-nos a trabalhar com alegria mesmo em dias difíceis. Que a nossa atitude seja contagiante, que possamos levantar o ânimo de outros, que sejamos conhecidos como pessoas positivas. Não de forma artificial, mas genuína. Pai, obrigado por cada pessoa que já trabalhou conosco. Superiores que nos ensinaram, colegas que nos apoiaram, subordinados que confiaram em nós.
Cada um deixou uma marca na nossa jornada profissional. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para investir em formação contínua, que nunca paremos de aprender, que nos mantenhamos atualizados, que desenvolvamos novas competências. O mundo muda e precisamos adaptar-nos. Pai, ajuda-nos a ser pacientes com o nosso próprio processo de crescimento profissional. Roma não se construiu num dia, carreiras também não. Que possamos celebrar o progresso em vez de nos frustrarmos com a distância que ainda falta percorrer. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para equilibrar confiança e humildade. Confiança suficiente para assumir desafios, humildade suficiente para pedir ajuda. Confiança para liderar quando necessário, humildade para seguir quando apropriado. Pai, obrigado por cada salário que já recebemos. Cada pagamento foi provisão tua, através de meios humanos. Nunca nos faltaste, nunca nos faltarás. És fiel. Senhor, ajuda-nos a ser gratos pelos benefícios que temos. Saúde, segurança, férias, qualquer que seja. Muitos trabalham sem nenhuma proteção. Que valorizemos o que temos. Pai, pedimos que nos deis sabedoria para gerir o tempo com eficácia. Que priorizemos o importante sobre o urgente, que eliminemos o desnecessário, que foquemos no que realmente importa. Tempo é o recurso mais precioso. Senhor, ajuda-nos a manter perspectiva eterna sobre o trabalho terreno. Um dia tudo isto passará. O que ficará é o caráter que desenvolvemos, as vidas que tocamos, o reino que construímos. Que trabalhemos com isto em mente. Pai, obrigado por cada oportunidade que nos deste de fazer diferença através do trabalho. Vidas que melhoramos, problemas que resolvemos, valor que criamos. Tudo isso conta para a eternidade quando feito para a tua glória. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para deixar um legado positivo. Que quando deixarmos um trabalho, as pessoas se lembrem de nós com carinho. Que deixemos as coisas melhores do que as encontramos. Pai, ajuda-nos a trabalhar hoje com excelência, com alegria, com propósito. Que este dia seja produtivo, mas também significativo. Que façamos diferença não apenas no que produzimos, mas em como tratamos as pessoas. Senhor, pedimos que estabeleças firmemente os planos que fizemos para hoje. Se estão alinhados com a tua vontade, que prosperem. Se não estão, que fracassem. Queremos apenas o que tu queres. Pai, confiamos este dia completamente nas tuas mãos. Cada reunião, cada decisão, cada interação, tu és soberano sobre tudo. Nada escapa ao teu controlo. Podemos trabalhar em paz sabendo que tu estás no comando. Senhor, que possamos terminar este dia com a satisfação de quem trabalhou bem. Não perfeitamente, somos humanos, mas fielmente, com integridade, dando o nosso melhor. Isso é tudo o que podes pedir de nós. Pai, obrigado por esta oração. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por estares presente. Vamos agora para o trabalho sabendo que não estamos sozinhos. Tu vais conosco. Senhor, que este dia seja um testemunho da tua fidelidade. Que ao final possamos contar as bênçãos, reconhecer a tua mão, agradecer pela tua provisão, que outros vejam e glorifiquem o teu nome. Pai, entregamos nas tuas mãos todo este dia de trabalho. Confiamos, descansamos, esperamos. Tu és bom, tu és fiel, tu és poderoso. Nada é impossível para ti. Senhor, vai à nossa frente preparando o caminho. Vai ao nosso lado dando-nos força. Vai atrás de nós, guardando as nossas costas. Envolve-nos completamente com a tua presença. Pai, abençoa este dia, abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos planos, abençoa cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Que tudo coopere para o bem segundo o teu propósito. Senhor, oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos redimiu, que nos chamou, que nos capacita, que nos sustenta, nele confiamos completamente. Amém e amém.
Pai Celestial, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca te cansares das nossas orações, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado por te importares não apenas com a nossa alma, mas também com o nosso trabalho, com os nossos planos, com os nossos dias. Senhor, vamos agora para este dia confiantes de que Tu estás conosco. Que possamos viver cada hora conscientes da Tua presença, gratos pela Tua provisão, dependentes da Tua sabedoria. Que este dia seja vivido para a Tua glória, do início ao fim. Pai, que possamos acordar amanhã cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o teu coração, não aguardes apenas para ti. Partilha com alguém que precisa ser lembrado de que Deus se importa com o trabalho dele também. Escreve Amém nos comentários, para que possamos formar uma comunidade de fé que começa cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão do Senhor. E se tens pedidos de oração específicos sobre o teu trabalho, partilha nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Ele te dê sabedoria para cada decisão, favor em cada interação, paz em cada desafio. Que o teu trabalho seja abençoado e que prosperes em tudo o que as tuas mãos tocarem. Vai em paz, vai com Deus, vai sabendo que não estás sozinho. O Senhor está contigo. Amém.